Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será uma homenagem póstuma a um grande amigo, poeta, professor, escritor, José Santiago No, que faleceu esta semana em Brasília, vitimado pelo Covid-19. Santiago No tem uma trajetória profissional que é absolutamente vinculada na extensão lata da palavra. Ele foi amigo, cultor e um protetor incansável, repito, na extensão lata e maior da palavra, da história e da cultura luso-afro-brasileira, dedicando-lhe a sua vida pessoal e profissional, e sonhando, como todo poeta é capaz de fazer, é claro. O Instituto Mucaraju Brasilã e a Casa Agostinho da Silva estão, portanto, profundamente enlutados com o passamento do nosso amigo, do nosso poeta, membro das nossas organizações, conselheiro de tantas horas, partícipe de inúmeros projetos. Ele foi encontrar-se com as estrelas. Mas eu queria falar da importância do Santiago. Foi um grande amigo do professor Agostinho da Silva, que terá sido, talvez, um dos maiores filósofos da cultura portuguesa no século XX. Tanto a trajetória pessoal e profissional de Agostinho, quanto a de Santiago No, trajetória acadêmica, a trajetória educacional, visavam sempre o estreitamento dos laços que nos une com a cultura lusófona. E quando nós pensamos em cultura lusófona, nós estamos a falar somente de Portugal? Ora, é claro que não. Esse é um erro absolutamente básico em quem enxerga Portugal, ou antes, quem é cego para o que foi Portugal. Não sei se será, sinceramente, o Portugal de hoje, não é? Aqui eu me refiro muito mais à tradição da coroa portuguesa, que mesmo o Portugal atual parece ter perdido. E o que é esta tradição? O que é esta trajetória desta nação muito antiga deixou como legado ao Ocidente? Para além da alteração da geografia do mundo, no período dos descobrimentos, porque o mundo era desmembrado, era desunido, os descobrimentos, para além da sua formidável do seu formidável empreendimento científico e tecnológico, na altura, ele uniu as pessoas, uniu as culturas. Ali começa um grande ecumenismo, aqui num sentido correto da palavra. Não é? O ser humano começa a conversar com outro ser humano, no sentido de interagir mesmo. E essas interações, com certeza, foram se aprimorando historicamente. E eu não me refiro aqui ao progresso histórico materialista. Porque toda esta trajetória das naus singrando o oceano
É uma trajetória que foi feita dentro de um espírito. Ela foi marcada, toda a atuação da coroa portuguesa foi marcada com o símbolo vivo e ativo do Espírito Santo. Sonhando um quinto império do mundo, sob as bênçãos do Paracleto. Agostinho da Silva propunha que chegaria a idade do Espírito Santo, e eu pessoalmente acredito fortemente nisto. Não só acredito, como também na nossa organização, no IMUB, e a Casa Agostinho da Silva, através da sua presidente, doutora Lúcia Helena Sá, também acredita vivamente nisso. E nós não acreditamos somente na palavra do significado. Nós acreditamos que isto tem que se transformar em gesto, em ato. Não como um modelo de fabricação de cultura, muito longe disso, mas por crer efetivamente que o mundo é transcendência pura. O mundo não é matéria. Então isto era o pensamento também corrente de Santiago Noah, de Agostinho da Silva e de tantas pessoas antes de nós e junto a nós. Uma breve trajetória acadêmica, profissional de Santiago Noah. Ele foi um dos fundadores da UNB. Foi um dos primeiros professores, gaúcho, a se arriscar na capital federal, na nova capital inaugurada por Brasília. Escreveu 22 obras. A sua última obra, nós lançamos em 2018, foi um pedido pessoal que ele me fez. É uma obra que ele tinha feito há 40 anos e nunca tinha achado nenhum editor para publicar. E eu falei para ele que publicaria. E publicamos. Essa obra é a obra que, segundo ele mesmo, é a síntese de toda a trajetória dele, poética, e é a síntese dele mesmo e do pensamento. Esse livro se chama Cara de Cão. Ele tem mais estrofes e mais poemas do que os Lusíadas. Produzir esta obra foi dificílimo. Ele já estava numa idade mais avançada, e a professora doutora Lúcia Helena Sá se pôs a essa tarefa, e eu do Rio de Janeiro e ela em Brasília junto com ele, uma tarefa praticamente diária, de rever uma obra maior do que os Lusíadas. Não estou traçando aqui nenhuma comparação entre Santiago e Camões. Estou dizendo da complexidade. E nós produzimos a obra e editamos a obra exatamente como Santiago tinha escrito, sem tirar nem pôr uma vírgula. Exatamente como ele tinha escrito, todas as vírgulas, todas as palavras, todos os espaçamentos, tudo. O projeto editorial desta obra foi muito difícil de ser realizado. Botamos todas as figuras e as imagens que ele queria. Uma nação se faz, entre outras coisas, e se pensa exatamente tendo em vista a atividade intelectual do seu povo. Aqui eu evoco as palavras do grande português Teixeira de Pascoais, porque o Teixeira de Pascoais tem uma frase muito curiosa. Para Pascoais, Deus e o poeta têm uma relação imediata. E eu falo isso porque isso se aplica tanto a Pascoais, quanto a Camões, quanto a Agostinho da Silva, quanto a Fernando Pessoa. Entre
Diz Teixeira de Pascoais que entre a poesia e a religião há estreitos laços de parentesco. O verdadeiro sentimento poético é sempre religioso, porque ele transcende a realidade sem desnaturalizar a realidade. Então o poeta é um homem infinito. O poeta fala entre os homens a linguagem de Deus, para que eles reconheçam na sua própria natureza etérea essa linguagem e para que progridam moralmente. Isso significa que o poeta auxilia a alma popular, a alma de uma nação, no seu trabalho doloroso, obscuro, revelador. Então o poeta, lembra muito bem Teixeira de Pascoais, é o escultor espiritual da pátria. Ora, quando nós pensamos a pátria, essa palavra ficou tão desmoralizada, tão batida, não é? Porque nós só pensamos na pátria dentro de uma configuração geométrica, geográfica. A gente só pensa na pátria enquanto extensão territorial, ou no máximo como um ato de cidadania, ou pior ainda, segundo aquele conceito malicioso, materialista, desprovido de qualquer fundação divina, baseado no sacrifício e movido pela esperança. Aquele conceito revolucionário da maçonaria que partiu, que começou, que foi lançado ao mundo a partir do século XVIII. Ora, quando nós pensamos em pátria, é indispensável pensar em tradição, não é? É indispensável pensar-se em espiritualidade. Uma pátria não é um contorno geográfico meramente. Aliás, os judeus viveram, nós temos um grande exemplo em relação a isso. Os judeus viveram muito tempo sem pátria, errantes pelo mundo. E Israel é a pátria, é o livro. A pátria judaica é o livro. Então, onde está a pátria de todos nós? Ou seja, o que é o Brasil? O que é Portugal? Portugal não foi somente aquela parcela de terra continental, como o último pedaço da Europa voltado para o Atlântico. Portugal é um núcleo íntimo e indestrutível de uma pátria espiritual que congregou dentro de si vivamente a Grécia, Roma, os árabes, os judeus, os celtas, o paganismo em sua multiplicidade e o cristianismo. Portugal é uma árvore muito antiga, não é? Onde dentro dos seus três aspectos, o rústico, o urbano e o operário, que são elementos basilares numa pátria. Então, ao redor deste velho tronco, né, constrói-se uma nação. Bem, família, pátria, humanidade representam seres espirituais extremamente complexos, que se findam no supremo ser espiritual, que é Deus. Isso ensina Teixeira de Pascoais. E eu estou invocando Teixeira de Pascoais porque
Santiago No pensava muito semelhante a Teixeira de Pascoais. De Agostinho da Silva também. A lei suprema da vida, quando nós olhamos, é a lei do sacrifício das formas inferiores às superiores. Vamos entender o que isso significa. O rio é a morte de muitos afluentes. Os afluentes, os pequenos afluentes, não realizam em si o seu destino, mas naquele a que eles sacrificam a sua existência, que é o rio. O rio, por sua vez, é a morte de muitas fontes, e o mar é a morte de muitos rios. Mas o rio no mar é mar. Então o rio realiza a sua existência no mar. Essa é a lei do sacrifício. Então, quando nós pensamos num indivíduo sacrificado à pátria, não é que ele tem que morrer pela pátria somente fisicamente. É porque a vida do inferior vive no superior. E a vida superior vive do inferior. Então, um indivíduo sacrificado à pátria fica a ser a pátria. Não é? Ora, esta ideia, esse fluxo de Heráclito, o rio flui porque o leito do rio não flui, nos torna seres simultaneamente espirituais e divinos, cumprindo a lei suprema. A grande diferença a homens e homens, eles existem mesmo. A grande diferença entre um homem e outro homem é que há homens que fazem, que reconhecem a sua natureza individual e animal e tentam ajustá-la à natureza do espírito. Há homens que executam a lei do sacrifício em prol da pátria, e quando nós falamos em pátria, nós falamos em Deus. Nós falamos em pátria enquanto ser espiritual. Este é o único conceito que, quanto a mim, Loriel Rocha, é passível de ser entendido. A pátria como um ser espiritual, não a pátria geográfica. Porque a geografia pode mudar. Uma das características das culturas pagãs é que elas não tinham geografias estabelecidas, digamos assim. Não é? Muitas delas eram nômades. Veja os ciganos, por exemplo, até hoje. Veja os índios. E nem por isso eles formam uma pátria? Claro que eles formam. Então esse sentimento de obediência a uma lei suprema espiritual foi posto em causa e deitado por terra pelos movimentos revolucionários a partir do século XVIII. E apesar de ter 200 anos que nós vivemos sob a égide de uma revolução materialista, há homens que não são revolucionários em essência. Há mulheres como Dora Ferreira da Silva, como Constança Marcondes César, como Alice Lázaro. Não é? Há pessoas que dedicam a sua vida às vidas superiores e se alimentam disso. Então, o poeta que serve à pátria, a sua obra tem uma função moral. Ele não quer que ela tenha, mas ela tem. Porque sem moral não pode haver existência, não há vida. A própria ação material por si mesma, não sendo espiritualmente orientada, é estéril, é inócua, é perigosa, é vazia,
porque ele é um ácido que corrói tudo. A pátria está, como ser espiritual, intimamente ligada à humanidade. Então há sim uma relação entre o poeta e Deus. Não é? Ora, uma pátria, portanto, é um ser espiritual. E quando nós falamos em pátria, nós temos que pensar no quê? Ora, nós temos que pensar exatamente nas pessoas como seres individuais e humanos. Nós temos que pensar na família. E nós temos que pensar no ente da pátria, em si. Então, os indivíduos são a matéria-prima. E os animais também. Os gregos distinguiam muito bem entre a natureza espiritual e a natureza visível. Quando a gente pensa em família, a família é o primeiro núcleo mantenedor de uma pátria. Né? A família excede já o indivíduo. Ela ultrapassa, ela já é um outro ente. A filosofia nos ajuda muitíssimo bem a entender essas coisas. Então, uma pátria gira, fundamenta-se sob o culto da família. A família dentro do seu aspecto rústico, dentro do seu aspecto urbano, dentro do seu aspecto citadino, não é? As famílias rurais, o Brasil é tão vasto e tão profundo, tem tanta tradição das famílias rurais, daquelas famílias que vivem do trabalho agrícola, que têm uma constante convivência da natureza. Conviver com a natureza purifica, eleva a alma. Curiosamente, nós vivemos um momento em que, tão difícil, não é? Com essa pandemia mundial, em que as pessoas parecem que redescobriram o que é uma casa, o que é estar dentro de casa, o que é a divindade da família, o que é aquela lareira quente do lar, o lar como um santuário, o lar que deve ser tratado com o sentimento de um culto religioso, porque a família é um ser espiritual e divino, assim como a pátria, assim como a humanidade. O cristianismo estabilizou a ideia de família, não é? Dentro de uma concepção religiosa. E é muito bonito que isso tenha sido feito. Então, sendo ou não cristão, esta ideia transmissível pelo cristianismo da família é extremamente louvável. Então, o que viria a ser um patriota? O patriota, na acepção correta do termo, ou seja, de uma pátria como um ente espiritual, é aquele que cultiva em si esse sentimento de eternidade. Sentimento esse que abrange o indivíduo, o pai, a família, a cidade e o país. O patriota não é somente um indivíduo ligado à causa política. Meu Deus do céu, a política é feita por homens. A pátria está acima dos homens. Então, essa é a razão pela qual Teixeira de Pascoais, na sua grande obra A Arte de Ser Português, fala que o político não pode ser estranho à sua raça, e aqui ele define raça como um ente espiritual, não como cor de pele, nem como DNA genético. Não é? E o que é uma raça? Uma raça é quando nós temos uma língua, uma arte, uma literatura e uma história e uma atividade moral.
Então, quando nós vamos falar do Brasil, quais foram os intelectuais? Quais foram as pessoas comuns que levaram a sua vida guiada pela língua, pela arte, pela literatura, pela história e por uma atividade moral brasileira, luso-afro-brasileira? E quando nós falamos em luso-afro-brasileiro, nós falamos em toda esta trajetória que estava presente também no caldeirão cultural português. Né? Então, Portugal é uma raça. O Brasil também. Nós temos uma língua própria, uma arte própria, uma literatura própria e uma história própria. Alguns de nós conseguiram sintetizar tudo isso nas suas vidas, para além da atividade intelectual, ter uma ação moral, uma atividade moral portuguesa sem os laivos e os pedantismos moralizantes e tão chatos e causticantes. Santiago não foi um desses homens. Realmente é com muita tristeza que eu faço esse programa. Bem, então, seguindo essa ideia de Teixeira de Pascoais e da nossa grande amiga poetisa, historiadora, folclorista, uma das fundadoras do IMUB, Ana Maria Dutra de Menezes de Carvalho, que também comungava com Teixeira de Pascoais, que a poesia é um dom divino. Ana, inclusive, falava, suas obras são absolutamente impressionantes. De um hermetismo, palavra aqui que eu uso no sentido correto do termo, carregada de uma espiritualidade, como a obra, as 22 obras de Santiago Nó, carregadas de uma espiritualidade lusófona, profunda. Santiago terá sido, talvez, eu desconheço no Brasil hoje, Ariano Suassuna certamente foi um deles. Eu desconheço hoje no Brasil um poeta vivo, um intelectual vivo, que tenha sido a expressão da lusofonia. Morreu Santiago Nó. E com ele morreu, segundo o meu entendimento e o meu conhecimento, certamente espero estar errado, o último dos grandes expoentes da lusofonia. Um sentido verdadeiro mesmo, como obra e como vida. E não uma obra porque é moda, é porque ele sentia e agia assim. Porque, lembrando o ensinamento de Platão, a alma tem uma trimembração. A alma pensa, a alma sente e a alma faz. Um homem equilibrado é quando ele tem uma articulação quase que perfeita entre o pensamento, o sentimento e o gesto. Não é? Não adianta nada eu pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra completamente diferente. Talvez o grande desafio das nossas existências seja exatamente esse, não é? Colocar em atividade o nosso próprio verbo. Porque nós nos esquecemos disso. Nós somos palavra. Segundo o ensinamento bíblico. Deus criou o mundo pelo verbo. Não é? Somente por isso, os judeus têm o estudo da gematria. As letras significam coisas muito precisas, entes, vivos. Deus fala, e o homem também. Mas não falam todos os homens de igual modo. Entre nós existe o poeta,
cuja palavra vibratória traz da imensidão abismal do cosmos a fusão do divino ao profano, revertendo em eternidade a transitoriedade do mundo. Lembremos que todas as grandes obras de todas as culturas foram escritas em versos. Ninguém há de pensar que isso será o acaso. Os poetas eram os vates, eram os emissários de Deus nas culturas antigas. Para nós hoje é uma profissão. Não, um poeta não é uma profissão. Um poeta é um enviado. Segundo, assim eu concebo. Tudo em nós se profissionalizou hoje, não é? Tudo em nós virou matéria. Não. Há coisas que não são matéria. Há coisas que não podem ser entendidas somente na dimensão da matéria. É preciso entender que há um fluxo contínuo, uma das cifras lapidares da alquimia, o solve et coagula. Portanto, trata-se da espiritualização, da materialização do espírito e da espiritualização da matéria. Ora, o que é isso senão um código de ética e o código de moral? Nós somos homens, estamos presentes na vida concreta material, mas somos norteados por uma orientação divina. Então, se eu estou na matéria e eu tenho que ter um norte divino, eu tenho que espiritualizar a matéria e, ao mesmo tempo, essa inspiração é a materialização do espírito, entendido aqui esse movimento de subida e de descida do fluxo da vida. Isto é a vida. A vida é um trânsito constante do alto para o baixo, de um lado para o outro. Porque, na verdade, não há dois lados, há um único lado. Ou tudo é matéria, ou tudo é espírito. Escolha, você, caro aluno, caro ouvinte, o lado que quiser. Para mim, para Santiago, para Lucelena, para Ana, para Agostinho, para tantos outros. O mundo é espírito. A matéria é o espírito. Então Deus fala. Deus fez o mundo pelo verbo. Deus fala. Os homens falam também. Mas o poeta é exatamente aquele indivíduo que traz da imensidão abismal do cosmos essa mensagem e mantém ela viva dentro do mundo, sempre reatualizada. Há, portanto, no verbo do poeta toda uma germinal, em fluxo constante de subida e de descida, consoante ao seu princípio real e paralelo, o Verbo de Deus. Portanto, o verdadeiro poeta, o verdadeiro, aquele que é um intermediário entre Deus e os homens. Aquele que a poesia não é um mero lucro. Há poeta, sim, sempre houve. Eles sempre existiram. São raros, mas eles existem. E quando eles existem, eles conseguem pensar a pátria. Eles conseguem nos dar esta dimensão norteadora do fluxo da vida. Eles conseguem nos dar a dimensão em palavras e a visão também, não é? Eles nos transmitem um entendimento desta moral ativa que não separa o corpo da alma.
Santiago não concebia essa ideia de que a alma estava separada do corpo. E de que, portanto, eu tenho que ser um homem no corpo e outro homem na alma. Isso era uma teratologia, uma aberração para ele. E é mesmo, mas não é para muitas pessoas. Para muitas pessoas, mesmo pessoas ditas religiosas, a religião só está nelas como um adereço quando elas entram ao templo. Quando elas saem do templo, elas se transformam em coisas mundanas. Então a força e a autoridade do poeta, o verdadeiro, pertence à justiça de seu verbo. E a justiça do seu verbo é tão inflexível quanto a verdade. Porque tanto a verdade como o bem são imutáveis. O verdadeiro poeta tem horror de cobrar pelas suas obras. A minha grande amiga, Ana Maria, tinha um horror figadal. Ela recusou-se a isso. Ela, inclusive, recusava-se a dizer que a poesia era dela. Santiago No também. Por uma mera formalidade, graças ao malfadado dos direitos autorais, eles têm que assinar a autoria de uma obra que eles sabem que não lhe pertence, porque eles se colocaram sempre como veículos de algo, um tipo de mediunidade, vamos falar dessa forma. A poesia passa através deles. E no caso da Ana, especificamente, ela fazia poesia de improviso. A gente dava qualquer tema para ela. E saíam verdadeiros tratados de sabedoria. É absolutamente impressionante quando nós convivemos com um poeta. Aqui, novamente, eu me refiro ao verdadeiro. Quem nunca teve essa oportunidade não sabe o que é sentar-se em uma mesa ao redor de um poeta e conversar com ele, comer com ele, comungar com ele, privar da sua companhia. Isso não significa que eles sejam pessoas puras e ilibadas, que não têm os seus altos e baixos, longe disso. Mas é exatamente isso, quer dizer, isso que marca essa transitoriedade, essa materialidade, né? Essa fragilidade da vida humana. Nós vemos que, apesar de toda essa fragilidade, de toda esta problemática que envolve a personalidade do poeta parece ficar à parte quando ele está em atividade poética. Eu não sou poeta. Não faço a menor ideia de como esse fluxo que passa através de, segundo eles diziam e explicavam, era algo verdadeiramente impressionante. Enfim, então, por meio da palavra vibratória do poeta, Deus se faz manifesto, criando o mundo. Enquanto a ciência estuda o mundo, o poeta funda o mundo. E para viver o mundo é preciso fundá-lo. Falava dessa forma Ana Maria Dutra de Menezes de Carvalho. E o mundo, segundo São João, foi fundado pelo Verbo. E o Verbo se fez carne. Então é a partir dessa divina origem e herança que nós podemos certamente concluir que há algo dentro do ser humano que tem de precipitar-se em palavras, porque o Verbo se fez carne. Veja, os homens falam. Tudo aquilo que nós chamamos de cultura, de sociedade, de criação,
só existe porque há a precipitação da palavra. Nós conversamos, nós nos reunimos, somos animais, mas é um animal falante. Vamos lembrar que no paraíso, as aves do paraíso também falavam. Há tantas mitologias que nos contam da reunião dos pássaros. A grande obra árabe, não é? A linguagem dos pássaros. Na alquimia é a língua argótica. Os anjos tidos como os grandes pássaros. Platão diz que o homem era um bípede implume, portanto é um pássaro sem pena. Perdeu as penas, perdeu o voo da alma. É uma alma em queda. Não é? E esse sentimento de vertigem, porque quando se está em queda, é porque o ego dominou o ser, ou tenta dominar o ser, criando uma opacidade entre eu e eu. Bem, o poeta verdadeiro, então, funda o mundo. Toda cultura tem poetas. Teve poetas. E são eles que vão reatualizando a fundação dessas pátrias. E eles são muito poucos, e assim é correto que seja. Como uma árvore. Você tem um único tronco, que dentro do seu processo de crescimento, abre-se em vários ramos principais e secundários, e os frutos são produzidos. Ao longo da história da humanidade, nós sempre tivemos realmente pouquíssimas pessoas. E essas pouquíssimas pessoas foram tão grandes, tão grandes, tão grandes, que elas nortearam o destino dos povos e das nações. São árvores. O judeu nos deixou esse legado absolutamente precioso da árvore da vida, não é? Quando nós pensamos na ideia da árvore, a ideia da Kabbalah, por exemplo, dos mundos, da criação, da formação, da feitura, não é? Quando nós pensamos na ideia da árvore, ela é mais do que um símbolo. Ela é um organograma. E não é um organograma de superfície. É um organograma do mundo. A árvore cresce sempre em direção ao abismo. É como se fosse uma árvore invertida. As raízes estão em Deus e o tronco vem para baixo. Não é? O tronco desce em direção à terra. Mas a raiz está fixada na eternidade. A tradição nórdica tem uma outra árvore, que é a Yggdrasil. Na mitologia indígena brasileira, Tupã, a primeira forma assumida de Tupã é uma árvore, é uma palmeira. Não são só os judeus que legaram isso, a tradição da árvore. A cultura babilônica, não é? Nós temos a ideia, portanto, de uma árvore da vida presente em várias culturas e em vários povos. Todos os povos sempre falaram desse profundo entrelaçamento que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, Santiago No foi poeta. É poeta, porque a morte não silencia a poesia.
A morte faz com que desapareça a carne, mas o Verbo não é carne. O Verbo se faz carne. Portanto, a carne é um desdobramento misterioso do Verbo. Assim como a matéria é um desdobramento misterioso do Espírito. Santiago No foi poeta, muito eficaz, ocupado em tecer, como um tecelão, versos, nos quais as palavras comuns tornam-se uma letopoiesis, indo ao encontro do Verbo. A palavra de um poeta não é eclipsada. Ele não é o poeta que vive em êxodo do Verbo. Mas os poetas foram destinados ao exílio pela vida material. E o exílio dos poetas levou o êxodo da palavra aos cidadãos do mundo. Lembrando mais uma vez Teixeira de Pascoais, o poeta é o escultor espiritual da pátria. O poeta é o revelador do caráter pátrio. O poeta é o orientador da moral, ativa, viva, sem ser moralista. Porque a moral é uma conduta própria, de boa vontade. Ela não é uma imposição doutrinária. A ética não é algo que nos possa ser imposto, porque a palavra ética deriva do ser, é morada do ser. Então, uma ética que pode ser ensinada jamais será uma ética verdadeira, porque ela é uma ética imposta por padrões rígidos e costumes engessados. Ela não é uma conquista individual. Ela não é o esforço que o indivíduo faz sobre si no domínio da sua personalidade, dos seus sentimentos, do seu comportamento, das suas atitudes. E nós temos que ter responsabilidade perante nós, perante o mundo, perante a família. Todos nós nascemos, vivemos e morremos em sociedade. Portanto, nós temos uma trajetória dentro do mundo. E essa trajetória deveria ser ligada, guiada, orientada do início ao fim da nossa existência. Comprometida em nos tornarmos pessoas melhores diariamente. Não para falar que somos pessoas melhores. E não como um objetivo para vencer a vida, mas como um objetivo de vida. Eu hoje estou bravo. Amanhã eu estarei menos bravo. E depois de amanhã eu estarei menos bravo. A nossa vida deveria ser vivida de tal forma que, ao finalizá-la, eu não deixasse atrás de mim um rastro de violência, de exclusão, de ódio. A minha vida deveria ser vivida, a vida de todos nós. Penso eu. Isso é um pensamento pessoal. Todos nós deveríamos ser semelhantes ao incenso. Porque o incenso é exatamente a ideia da espiritualização da matéria e da materialização do espírito. O corpo físico do incenso se consome, e à medida que aquele corpo se consome, ele só exala perfume. Ele deixa atrás de si um rastro de perfume. Quantas pessoas, ao passarem por esta vida, deixam atrás de si um incenso, um aroma, um perfume. E são essas pessoas, na verdade, que valem a pena conhecer, e são essas pessoas que, através do perfume que emanam, orientam e guiam as outras pessoas que vêm atrás.
Mas e as outras pessoas que não lançam perfume nenhum? Dessas, nós temos que estar movidos do Espírito e ter compaixão. Não é? Porque a matéria é insensada. Porque ele é um desdobramento misterioso do verbo. Certamente, fazendo uma analogia, Deus fala. E o verbo de Deus tem que ser perfumado. Portanto, não há razão nenhuma em não entender que a matéria é perfume puro, que a natureza é espiritualidade pura. E isso implica entender profundamente, como os gregos entendiam, que o mundo é regido por uma trilogia. Não é só uma trilogia vibratória de luz, calor e som. É uma trilogia paraclética do bem, do bom e do belo. Deus é a suprema bondade. Deus é a suprema beleza. Deus é o supremo bem. Isso em toda a cultura, não é só na cristã. Em todos os povos nós vemos essa concepção deste ternário, dirigindo. O que aconteceu conosco, que nós nos deixamos afundar tanto? Onde foi que a humanidade caiu? Mas ao mesmo tempo em que a gente assiste a esses sinais da queda, todos nós vemos claramente, dentro do horizonte do mundo, uma preocupação maior com o meio ambiente, com as outras pessoas. Há nesse caos que nos cerca toda uma luminosidade que aponta, talvez, para aquilo que a cultura portuguesa chamava de Quinto Império. É o império do coração, não é o império da razão. Ou é uma razão iluminada pelo coração. Porque somos seres racionais, não podemos abrir mão da razão. Mas não é a razão por si, é a razão do coração. Não é? E daqui nós lembramos a grande atividade legislativa, moralizante, espiritual dentro da política, que a nossa rainha Dona Maria I, quando entroniza em Portugal o culto do Sagrado Coração, deixa isto como legado. O império do coração. A política movida pelo coração. A cultura movida pelo coração. Mas de que coração é esse? É o coração do Espírito. É o coração que, na verdade, todos nós, enquanto seres e patriotas, num sentido assertivo da palavra. E aqui há uso como assertivo aquele entendimento que é o de Tapo Pascoais e que é o da tradição portuguesa. E que é o que eu aceito pessoalmente. A pátria como um ser espiritual. E este ser espiritual não exclui a dimensão geográfica, mas não a reduz à geografia. Portanto, cabe a todos nós sermos, sim, pessoas melhores. Nós falamos muito em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Nós pensamos muito pouco em deixar pessoas melhores para o planeta. Nós fazemos muito pouco no sentido de compartilhar experiências que tornem as pessoas melhores a cada dia. E de que vale a nossa vida se nós vamos morrer pior do que quando nascemos? É uma vida vazia. É uma vida sem sentido. E nós não temos que viver a vida tentando ser exemplo. Isso é uma bobagem. Isso é de uma vaidade imensa. Nós temos que ser melhores porque o Espírito é luz. O Espírito é o bem.
é o bom, é o belo. É por intermédio do poeta que o gênio popular, que a tradição do espírito e do coração vai se fixando cada vez mais em figura viva, uma figura cada vez mais perfeita. A voz do poeta é inspirada nas veredas da vida, e a vida é espírito. Não é? Então, com as bênçãos do Paracleto, com o pensamento voltado para o verbo do poeta e para a verdade absoluta de que Deus fala e os homens também, nós dedicamos o nosso programa. Ao nosso amigo Santiago Novo. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o próximo Culturas e Identidades. Até mais.